Posso? Ok. Olá, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu quero pedir desculpas, tivemos um problema na transmissão e este pequeno atraso decorreu deste problema. Então, para quem não me conhece, eu sou Lúcia Lopes, assistente social, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília. Neste departamento, atualmente, eu ministro aulas na graduação em Serviço Social e no programa de pós-graduação em Política Social. Neste momento, eu estou aqui representando o Grupo de Estudos Marxistas e Pesquisas em Política Social e Trabalho, GEMP, para dar início a uma atividade que foi planejada, organizada, para ser compartilhada com todos vocês que nos acompanham ao vivo neste momento e também com todas as pessoas que certamente irão acompanhar essa atividade posteriormente, que é uma atividade comemorativa dos 2 anos de existência do GEMP. O GEMP é um grupo de pesquisas que se encontra no Diretório-Geral dos Grupos do CNPq, que obteve a certificação da Universidade de Brasília no dia 11 de abril de 2019. Atualmente, este grupo conta com 8 professores das áreas de filosofia, sociologia, serviço social, educação e educação física, e com 34 discentes da graduação e da pós-graduação. É um grupo que está unido pelo campo da tradição marxista. No dia 11 de abril de 2019. Um grupo que fundamenta as suas pesquisas, que busca desenvolver os seus estudos e realiza as atividades de extensão, levando em conta os fundamentos desenvolvidos por Marx e Engels sobre a sociedade capitalista e as possibilidades de alteração, de mudança desta sociedade. Portanto, o GEMP é um grupo de pesquisas que tem um compromisso com a defesa da educação pública, gratuita, universal, laica, de qualidade e socialmente referenciada. Uma educação que esteja direcionada para atender os objetivos e interesses da sociedade, em especial da classe trabalhadora, que produz a riqueza em nosso país e pouco usufrui dessa riqueza. Um grupo, portanto, que tem um compromisso com a educação superior, que esteja assentada no ensino, na pesquisa e na extensão. E é por isso que desenvolve estudos sobre a teoria social crítica, procurando resgatar aqueles pontos essenciais desta teoria que nos ajudem a compreender a sociedade capitalista e a transformá-la. Ao mesmo tempo em que realiza pesquisas sob a perspectiva do materialismo histórico dialético, especialmente as pesquisas sobre as políticas sociais e o trabalho, com o propósito de compreender a condição destas políticas sociais e do trabalho, para que a gente possa fomentar e estimular a defesa dos direitos que são viabilizados por estas políticas. E, ao mesmo tempo, também realiza atividades de extensão. E esta é uma atividade de extensão que tem o propósito de compartilhar com a sociedade, para além da comunidade acadêmica, as temáticas que estão sendo priorizadas no âmbito deste grupo de pesquisa. Socializar as reflexões que temos desenvolvido, tanto sobre
os fundamentos clássicos da teoria social crítica, mas também debates contemporâneos que se assentam nestes fundamentos. Este ciclo de debates se inicia hoje, 16 de março, e se estenderá até o dia 11 de maio. Teremos 4 dias com atividades bastante significativas e importantes, que esperamos contar com a participação de todos vocês. Hoje, 16 de março, iremos começar este ciclo de debate com o desenvolvimento da temática trabalho, gênero, sexualidade e capitalismo. E, posteriormente, iremos apresentar os convidados para esta temática. Deixarei isso sob a responsabilidade da professora Thaíse Negreiros, que é também professora do GEMP, e que irá compartilhar a mediação desta atividade de hoje com um discente da graduação, João Vitor, e outro da pós-graduação, que é o Jonathan Kaique. Teremos, na sequência, no dia 12 de abril, uma outra atividade em que serão desenvolvidas 3 palestras durante a tarde. A primeira, com a presença do professor José Paulo Neto, que irá nos ajudar a responder a pergunta: por que é importante ler as obras de Marx e conhecer a sua história na atualidade? Na sequência, iremos contar com a participação do professor Ricardo Antunes, que fará um debate sobre a teoria do valor-trabalho em Marx na atualidade. E, posteriormente, ainda no mesmo dia, contaremos com a participação da professora Cláudia Mazei, que trará contribuições sobre as reflexões acerca do trabalho neste contexto de pandemia, em que há um aprofundamento gigantesco da crise estrutural do capital e que tem provocado mudanças substanciais no trabalho. No dia 13 de abril, contaremos com mais uma atividade, um debate que irá se desenvolver em torno das contribuições da teoria social crítica para a formação e atuação profissional daqueles que estão inseridos nas áreas de filosofia, educação, serviço social e educação física. Daí contaremos com a participação do professor Marcelo Húngaro, pela educação física, professor Erlando Rezes, pela educação, a professora Sandra Teixeira, pelo serviço social, e o professor Roberto Fineschi, que é nosso consultor, né, da Itália, que é da área de filosofia. Então, será mais um dia imperdível. E teremos, como encerramento do ciclo de debates, no dia 11 de maio, uma atividade de lançamento de um livro sobre a contrarreforma da Previdência Social, que resultou de pesquisas de pessoas que são membros ou foram membros do GEMP, com uma exceção apenas, que trará contribuições importantes acerca deste movimento de contrarreforma que tem ocorrido no Brasil desde a década de 1990. E, na sequência, como última atividade, teremos uma discussão acerca das tendências fascistas presentes na sociedade brasileira neste momento, e, para isso, contaremos com a participação do professor Marcelo Badaró, da Universidade Fluminense. Portanto, é uma atividade ousada, que foi planejada e organizada com muito carinho, com muito cuidado, para socializar com a comunidade universitária e com a sociedade em geral, conjunto de reflexões que tem mobilizado este grupo de pesquisas. Quero dizer que o início desta atividade
hoje, 16 de março, está coincidindo com o Dia Internacional dos Assistentes Sociais. E aproveito para parabenizar esta categoria, da qual eu tenho o privilégio e a honra de fazer parte, e desejar muita força, muita coragem, muito compromisso e luta em defesa de dias melhores para a humanidade neste contexto de pandemia. E esta atividade também irá se encerrar 3 dias antes do dia 15 de maio, em que no Brasil nós também comemoramos o Dia do Assistente Social, né, e da assistente social brasileira. Então, teremos este intervalo de tempo, né, e para debater temas gerais que certamente sempre estiveram presentes nas discussões, tanto na formação quanto no desenvolvimento do trabalho profissional do assistente social. Embora tenha sido uma programação planejada e que se volta para toda a sociedade, não para uma categoria específica, mas eu não poderia deixar de registrar este momento e parabenizar todos os assistentes sociais. Finalmente, eu quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram, né, na organização desta atividade. E o faço de modo particular a todos e todas os componentes do GEMP, que participaram diretamente, estão participando ainda, né, de todo esse processo para que essa atividade seja oferecida a vocês. Agradeço também ao SEAD-UNB por ter nos ajudado, está fazendo essa transmissão, vai fazer a gravação que ficará disponibilizada no portal do YouTube, né, no portal do SEAD. E quero, finalmente, dizer que neste momento de pandemia, diante de tantas mortes, diante dessa situação caótica em que o sistema de saúde brasileiro entra em colapso, nós precisamos alimentar a nossa mente, nós precisamos alimentar a nossa esperança em dias melhores. É com este propósito que nós pensamos, organizamos, estruturamos, estamos dando início a essa atividade do GEM. Nós compreendemos que a sociedade brasileira e a humanidade estão passando por dores profundas. Por isso, nós temos que ser fortes e construir solidariedade militante na luta em defesa da vacina para todas as pessoas da humanidade. E, em particular, neste momento, a luta em defesa de um SUS estatal, universal, público, no Brasil, é fundamental. Assim, eu dou como aberto este ciclo de debates e quero convidar a professora Thaíse Negreiros, que é professora do GEMP, para apresentar os convidados e conduzir a atividade primeira deste ciclo de debates. Agora é com você, professora Thaíse, e muito obrigada a todos e todas que estão nos acompanhando neste momento e as pessoas também que irão nos acompanhar, né, acompanhar essa atividade posteriormente. Um grande abraço para todo mundo. Obrigada, Lúcia. Boa tarde, pessoal. Como a própria professora já apresentou, sou Thaíse Negreiros, professora do Departamento de Serviço Social, né, doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, e agora, né, também tendo a honra, né, de estar compondo o GEMP, junto com a nossa querida Lúcia e demais colegas professores, né. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando e vivenciando esse momento com vocês. É com muita alegria, né, que estamos agora no nosso primeiro dia de atividades em alusão ao 2º aniversário do GEMP, né. Hoje iniciamos as nossas discussões com a mesa Trabalho, Gênero, Sexualidade e Capitalismo, né, com a apresentação da professora Tabata Berli, desculpa. E a nossa apresentação, no caso, a apresentação da professora, será uma média de
40 minutos de fala, e em seguida abriremos, né, os blocos para as perguntas que os participantes vão desenvolver, vão colocar no chat do YouTube, né. A nossa proposta é fazer uma média de 3 blocos, né, de perguntas, com 5 minutos para cada resposta, certo? E agora eu convido o assistente social João Vitor, né, para fazer a apresentação da professora Tabata, e desde já desejo uma excelente exposição, né, que seja muito proveitosa, que todos vocês possam aproveitar bastante esse momento, que eu tenho certeza que será enriquecedor. Com você, João Vitor. Muito obrigado, professora Thaís. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui hoje. Eu tenho a honra de apresentar a professora Tabata Berg, que é graduada em Ciências Sociais pelo FJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre e doutora em Sociologia pela Unicamp, pesquisadora na área de Teoria Social e Teoria Social do Trabalho, dedica-se atualmente a investigar epistemologia feminista, ontologia e marxismo. Integrante do grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses, o GPMT, da Unicamp, e é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa, autora do livro Trabalho e Hábitos, um diálogo entre os jovens Lukács e Bourdieu. Por favor, professora, todo seu. Não conseguindo me ver. Boa tarde a todas. Ainda não? Conseguiram? Boa tarde a todas. Peço desculpa que eu tive umas dificuldades técnicas aqui. Eu gostaria de parabenizar, né, o GEMP pelos 2 anos nas pessoas das professoras Lúcia, que está aqui, né, que me fez o convite, da professora Thaís. Não é fácil, né, carregar no próprio nome, né, essa perspectiva, esse olhar para o mundo, que é um olhar epistemológico e é um olhar político, que é o marxismo, né, ainda mais no contexto que nós estamos hoje, no qual, né, a universidade vem sofrendo amplos ataques, né, mas ao marxismo eles têm sido direcionados de forma ainda mais brutal. Então, eu desejo longa vida, né, ao grupo de pesquisa, uma vida de batalhas, de lutas e de conquistas, né, epistemológicas e políticas, e na direção, né, da emancipação. Eu queria também agradecer, né, já o convite. Para mim é uma honra estar aqui nesse momento falando, né, de atualidade do marxismo a partir das questões de gênero e das questões de sexualidade. São os temas sobre os quais eu tenho me debruçado nos últimos anos, né? Foi o meu tema de pesquisa de doutorado. Então, eu agradeço por estar aqui abrindo, né, esse evento com esse tema tão importante, que tem o intuito, né, de renovar o marxismo e de permitir uma leitura cada vez mais concreta. Eu gostaria de dedicar minha fala hoje, né, com muita tristeza, ao companheiro Luiz Fernando, professor da UFAM, que a gente perdeu semana passada para a Covid, né, nesse desgoverno que tem nos tirado tantas vidas. Um marxista brilhante que me ensinou muito sobre como o marxismo, né, essa perspectiva do Marx de olhar o concreto, né, sem se apegar a uma ou outra teoria específica, né, se alimentando antropofagicamente do pensamento que está sendo construído ao redor, né? Eu devo muito dessa perspectiva ao Luiz, então eu faço essa lembrança, né, com muita tristeza nesse momento. Pode transmitir a imagem para mim, por favor? Eu gostaria, né, de começar a minha fala lendo um poema. Repita comigo. Eu tenho um útero, fica aqui, é do tamanho de um punho.
nunca tomou sol. O útero é do tamanho de um punho, não pode dar soco. Questões importantes: movimentação da bolsa, sacas de soja, reservas de soja, barris de petróleo. Voltemos ao útero. Manha, pata de aranha. Quem manda nas entranhas da mamãe? A gente tem essa foto, né, que eu trouxe aqui, que foi da campanha publicitária da Claro o ano passado, e que traz esse corpo gravídico, né, ali sem cabeça, né, como um corpo, a futura criança que está ali dentro como um corpo consumidor, né, mas um corpo passivo. Se você quiser, Nicolas, pode retirar a foto. Então, eu trago para vocês essa imagem, porque o capitalismo, né, ele reconhece os corpos feminilizados como corpos produtivos, como corpos que são fundamentais para a ampliação, para a reprodução ampliada do capital, né, para a ampliação da acumulação. No entanto, durante muitos anos, né, seja nas ciências sociais como um todo, mas particularmente no marxismo, o lugar do trabalho das mulheres, especialmente do trabalho não remunerado, não esteve ausente, né, da reflexão marxista. Vale a gente lembrar aqui que a definição do Marx de lei da população, que é uma definição fundamental para a acumulação ampliada do capital, é uma definição que está ali, que depende da procriação realizada pelos corpos das mulheres, né? Então, o Marx, quando ele coloca a lei da população como um elemento fundamental para a acumulação do capital, ele está colocando a centralidade desse processo de feminilização dos corpos femininos, dos corpos das mulheres, constituídas mulheres, né? É muito importante eu dizer que não as mulheres biológicas, né? Mas as mulheres tal qual fomos constituídas no patriarcado capitalista. Então, essa não foi uma questão ausente das reflexões de Marx, de Engels, né? Mas estiveram numa posição subalterna dentro do marxismo durante muito tempo. E a imagem, né, ela nos traz duas questões. Primeiro, que esse corpo, né, o corpo feminilizado, quando ele serve à produção, e ele deve servir à produção de pessoas, esse corpo ele perde o seu caráter ativo. E esse trabalho realizado pelas mulheres, né, o trabalho de gestação, o trabalho de amamentação, de parir, gestar e criar, cuidar das crianças, né, no caso das mães, e o trabalho de cuidados, né, feito pelas mulheres proletarizadas, majoritariamente racializadas, da classe trabalhadora para as classes médias e burguesas, né, esse trabalho é desconsiderado na sua essência um trabalho. Ele é transferido, né, para a esfera da reprodução, para a esfera do biológico, né, e mesmo quando ele é realizado de forma subremunerada, né, a subremuneração está ali intrinsecamente ligado, né, ao caráter dele naturalizado, à percepção de que esse trabalho não é de fato um trabalho. Nos últimos anos, né, desde a década de 60, na verdade, as feministas marxistas já vêm defendendo, né, que esse é um trabalho fundamental para o capital, fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, né, justamente porque é desse trabalho que se extrai, dessa produção que se extrai a mercadoria fundamental para o capitalismo, que é a força de trabalho. Quando a gente vê, né, os trabalhadores na fábrica, eles andam, eles conversam, eles têm diversas habilidades manuais e sexuais, as trabalhadoras e os trabalhadores, né, do chão de fábrica, que durante muito tempo foram os principais sujeitos, né, das pesquisas marxistas, e quando eles estão no chão de fábrica e têm a sua força de trabalho comprada pelo capital, essa força de trabalho ela não surgiu ali, ela não caiu na fábrica, ela é fruto de um processo de trabalho passado, né, que permitiu que essa força de trabalho esteja ali. Mas esse trabalho passado, percebido como não trabalho, ele é um trabalho majoritariamente não remunerado.
E para que isso ocorresse, né, para que a gente naturalizasse esse processo, que todas nós, né, somos resultado, quando a gente olha a mãe da gente, muitos de vocês, né, que estão nos assistindo, trabalham, né, eu trabalho para a universidade, para o Estado, eu não produzo mais valor, mas muitos estão trabalhando para o mercado. E eu costumo dizer que o mercado não mandou, né, o cheque, o Pix, os Pixes, né, para a mãe de vocês, não fez nenhuma transferência pagando pelo trabalho, pelo uso dessa mercadoria que ele recebe pronta. Diferente do que, por exemplo, para esse celular existir, né, ele precisou pagar o silício que está aqui, né, na composição dele. Mas a força de trabalho ele recebe de forma gratuita, né, através do trabalho das mulheres. E durante muito tempo, né, pensando no trabalho como na divisão, né, que historicamente existe dentro do marxismo entre trabalho produtivo e trabalho não produtivo, pensando que trabalho produtivo é aquele que gera mais valia, é o que gera mais valor, né, que participa, não necessariamente diretamente, mas que participa da produção de valor, esse trabalho realizado pelas mulheres esteve majoritariamente fora da esfera da produtividade, né? Percebido fora da esfera da produtividade, mesmo quando ele era realizado de forma subremunerada, né? No caso das trabalhadoras domésticas, das cuidadoras, enfim, das trabalhadoras sexuais, porque quando a gente está pensando, quando eu estou chamando atenção para vocês, que esse trabalho, né? Esse conjunto de diversos trabalhos, o trabalho de gestar, o trabalho de parir, o trabalho de amamentar e o trabalho de cuidados de forma ampla, nele também está incluído o trabalho sexual, feito de forma não remunerada, né, pelas mulheres, ou de forma subremunerada através da prostituição, né, das trabalhadoras sexuais. É uma vertente, né, uma dimensão do trabalho de cuidados, no qual a gente se foca menos, né? O trabalho sexual, a gente, inclusive, tem pouquíssimos dados para pensar o que seria as trabalhadoras sexuais majoritariamente subremuneradas hoje, por exemplo, no Brasil. No entanto, elas exercem um papel fundamental na manutenção da força de trabalho precarizada, né? O que seria a força de trabalho masculina, né, em grande medida precarizada, sem o trabalho das trabalhadoras sexuais. Então, aqui eu estou chamando a atenção para a dimensão de cuidados nesse sentido amplo. Então, durante, né, a história do marxismo, essa divisão entre trabalho produtivo e trabalho não produtivo lançou as mulheres, o trabalho doméstico, mas não só, né, também o trabalho escravizado, para a dimensão do não produtivo, como trabalhos que não geraram valor. E para pensar todas essas questões, né, todas essas provocações que eu estou trazendo para vocês, eu tenho me debruçado sobre uma categoria que eu estou construindo, que é a categoria ser outra, pensando que é preciso olhar a teoria marxiana e marxista a partir de uma perspectiva feminista e decolonial. E pensando, né, que os feminismos e a decolonialidade, ela é ampla e ela é múltipla, né? Então, é preciso trazer essas diversas vozes. Quando eu penso essa categoria ser outra, eu estou pensando aquela dimensão invisível. Vamos lembrar, né, que Marx vai pensar o fetichismo da mercadoria como aquele processo no qual as características humanas do trabalho, elas são reificadas, elas são invisibilizadas e surge o objeto como sujeito. Eu estou pensando um outro fetichismo. Eu estou pensando o fetichismo das formas não assalariadas, das formas de trabalho que não estão diretamente incluídas na relação capital-trabalho assalariado. Por exemplo, como aquelas que se desenvolveram através dos processos de colonização, de escravização e do patriarcado. Então, quando eu estou pensando a categoria ser outra, eu estou pensando
um contingente humano que foi lançado à condição de segunda classe, à condição de subalternidade, à condição de alteridade absoluta, porque estão fora da relação capital-trabalho assalariado, mas que foram fundamentais para o processo de ascensão e que continuam, né, sendo fundamentais para o desenvolvimento dessa relação capital-trabalho assalariado. Quando eu estou pensando nessa categoria, essa categoria é de inspiração luxemburguista, né? Eu me inspirei na Rosa Luxemburgo para desenvolvê-la, porque a Rosa Luxemburgo ela vai olhar para o Marx e, né, para o Capital, e ela vai perceber que não é possível a acumulação ampliada do capital existir inerente às relações capitalistas, né? Somente dentro das relações capitalistas, ela precisa sempre desses espaços nos quais a relação capital-trabalho não está trabalho assalariado, né? Vale sempre lembrar, nas quais a relação capital-trabalho assalariado não está constituída. Ela vai sempre depender da acumulação ampliada do capital, ou seja, né, a produção de mais-valia, que hoje é um quanto e amanhã um quanto, mais 2, mais X, mais 1000, ela vai sempre depender desses espaços de produção de formas de vida não capitalistas. E pensando nesses espaços de produção de formas de vida não capitalistas, eu tenho pensado a ascensão do patriarcado, dos processos de escravização, né? A gente teve a escravidão como uma instituição moderna, mas a gente tem várias formas contemporâneas de escravidão, né, que permanecem sendo fundamentais para a extração de mais valor na contemporaneidade, e a gente tem o avanço do capitalismo sobre diversas esferas dos bens comuns, né, daquelas áreas que não foram capitalizadas ainda, desde a nossa vida privada, quando a gente coloca uma foto no Instagram, até as terras comunais das populações indígenas, né, até o cerrado, que passou, né, por um processo de devastação no ano passado. Então, eu estou pensando nessas diversas dimensões da vida comum que passam a ser expropriadas pelo capitalismo. Então, o capitalismo ele sempre precisou dessas dimensões da vida, né? Não apenas lá, né, como Marx vai pensar na acumulação primitiva do capital, não apenas naquele momento originário do capital, mas durante toda a sua história. O capitalismo sempre lançou mão de formas que estavam ali marginais à relação capital-trabalho assalariado. E uma forma basilar é a expropriação do trabalho não remunerado das mulheres ou subremunerado das mulheres. E para que essa expropriação se desse, né, foi preciso um desenvolvimento histórico, né, um processo de expropriação que foi longo e permanece vigente, né, contemporaneamente. Lá a Silvia Federici, ela vai nos trazer a caça às bruxas, a gente tem a Angela Davis e a Bell Hooks nos trazendo os processos de escravização e como eles contribuíram para a ascensão de um patriarcado que se desenvolve sobre corpos racializados de uma forma particular, né? Então, nesse sentido, a gente teve um processo de expropriação histórica, tal qual os cercamentos na Europa, a colonização nas Américas, né? A gente tem a expropriação dos corpos feminilizados, a constituição, né? Que o desdobrar desse processo é a ascensão do mito da maternidade. Que, se a gente olhar, né, na Idade Média, a Silvia Federici e outras historiadoras vão nos mostrar como a maternidade ou era vivida tardiamente, como o número de abortos e infanticídios eram praticados pelas mulheres camponesas, e lá no século XVI, a gente começa a ter um processo que a Silvia Federici vai analisar como a caça às bruxas, vai denominar, né, o caça às bruxas, como um processo fundamental de expropriação dos corpos das mulheres.
né, na Europa. Nas colônias, a gente tem a escravidão e a colonização como processos fundamentais, né? A Angela Davis vai nos dizer que as mulheres negras escravizadas, embora trabalhassem nos campos, né, de algodão, nas plantações de cana-de-açúcar, tal qual os homens, elas sofriam, né, violências, coerções, chibatadas como os homens, mas coerções que eram tipicamente feminilizadas, como o estupro, o assédio sexual e o próprio aborto compulsório ao qual as mulheres negras foram submetidas. Então, houve todo um processo histórico, né, que várias autoras vão nos informando, para que esse corpo ele fosse controlado de modo invisível pelo capital. Porque parecemos que decidimos ser mães, que o nosso trabalho é livre, que a maternidade, na verdade, não é nenhum trabalho, é um desejo do âmago. Quem nunca ouviu, quem mulher nunca ouviu uma frase, o meu útero está gritando quando eu vejo esse bebê, né? Tem toda uma construção histórica e simbólica para que as mulheres sejam, parte delas, né? Sejam direcionadas à maternidade e vejam esse exercício não como um trabalho, mas como uma vocação que não precisa, nesse caso, né, ser remunerada, no qual ela se sente satisfeita através do amor, o vínculo de amor, a construção do amor filial, ela é fundamental para a ascensão da maternidade. Mas a gente sabe, né, que ao longo da história nem todas as mulheres viveram a maternidade da mesma forma. Angela Davis, Bell Hooks, a Hazel Carby e diversas outras feministas negras e indígenas têm chamado a atenção para o elemento de que a maternidade ela surge como um mito, né, especialmente com a ascensão do capitalismo, mas ao mesmo tempo ela é negada como vivência às mulheres negras e indígenas, embora elas sejam também forçadas, né, a terem filhos. As mulheres negras escravizadas foram forçadas a produzirem crianças para serem escravizadas, e ainda hoje, né, elas são as principais vítimas de abortos ilegais no Brasil, porque a gente não tem nenhuma política de acesso, né, de acesso ao corpo das mulheres por nós mesmas, né, de alto poder, de empoderamento dos corpos femininos que nos garantam o direito de decidir. E por que a gente não tem o direito ao aborto? Porque todas nós temos medo de ser estupradas, e tão mais quando somos mulheres periféricas, quanto as mulheres são negras, se sentem mais expostas aos assédios sexuais e ao estupro. Tudo isso, né, diz respeito a esse lugar, a esse controle, a essa coerção dessa força de trabalho que não é remunerada. Se o capital não pode nos controlar pelos salários, porque eles não nos pagam, né? A extração de mais-valia deles em altíssima, taxa de mais-valia alta, depende da nossa não remuneração, né? Se eles não podem nos controlar pelo assalariamento, as formas de coerção violentas, como o feminicídio, o estupro e os assédios, são formas de controle dessa força de trabalho proletarizada, né? Nas suas fábricas domésticas e invisíveis para as relações sociais, retirada das relações sociais. Então, eu chamo a atenção para esse aspecto. Eu tenho frisado, né, nas minhas pesquisas, eu tenho me debruçado, se o trabalho, né, das mulheres, realizado pelas mulheres, seja de forma não remunerada, no caso das mães, das tias, das avós, seja realizado de forma subremunerada pelas trabalhadoras domésticas e cuidadoras, esse trabalho ele produz a mercadoria essencial para o capitalismo, que é a força de trabalho. Esse trabalho é produtivo para o capital? É uma questão que eu tenho me feito. Ele produz mais valor para o capital?
me debruçando, né, já há alguns anos, me debruçando sobre a obra do Marx, que com certeza é um dos autores mais importantes da minha formação, eu tenho chegado à conclusão, e a partir de outras autoras, como a luxemburguista Maria Mies, eu tenho chegado à conclusão de que esse trabalho é um trabalho produtivo para o capital. Ele gera mais valor, embora não haja o assalariamento, né? Teses parecidas têm sido feitas quando se pensa o processo de escravização, se houve extração de mais valor ou não, mas eu não vou entrar aqui nessa questão nesse momento, vou falar só do trabalho das mulheres, esse trabalho genderizado. Então, eu tenho percebido que esse trabalho, embora seja realizado nas relações de parentesco e ser, né, majoritariamente não pago, o que a gente extrai, né, que não é uma remuneração, mas a gente pode pensar o custo desse trabalho, o custo desse trabalho, ele é extraído do assalariamento das mulheres, dos homens, das avós, né, das mães, dos pais, das avós, que participam do cuidado dessas crianças. E no caso, né, do trabalho das mulheres, das trabalhadoras domésticas, esse trabalho ele é subremunerado, mas durante muito tempo ele foi colocado como um serviço. Ele não estava diretamente ligado ou apenas ligado, né, como Marx vai dizer lá no Capital, ele não estava ligado à produção de mais valor. Eu tenho defendido que ao se produzir e se produzir, né, sob a égide do capital, porque nós, mães, né, eu tenho um filho de 5 anos, a gente, embora as relações, né, do trabalho doméstico e do cuidado das crianças tenha um tempo particular, esse tempo é um tempo controlado e determinado pelo capital, né? Ele dependeu de um processo de expropriação longo para que a temporalidade do nosso maternar seja a temporalidade do capital. Você não escolhe, né, o tempo, os horários mais ou menos de dormir estão estabelecidos, é o tempo das 24 horas do relógio, é o tempo do capital, né? É o mesmo tempo que rege essa fábrica doméstica, embora existam, né, diferenças, e são justamente essas diferenças. Quando a gente pensa, né, na produção da mercadoria, a gente pensa que a produção da mercadoria, né, física ou simbólica, né, esse copo, celular, o fone de ouvido que eu estou usando, a música que eu ouço, né, são mercadorias materiais e simbólicas, o Instagram, que a maioria de nós temos nos celulares, são mercadorias físicas e simbólicas que são produzidas a partir de um tempo, né, socialmente necessário de trabalho. Quando a gente olha para o trabalho das mulheres realizado nessa fábrica doméstica, é preciso questionar como esse tempo socialmente de trabalho ele é realizado, né, tanto no seu nível de intensidade, né, que é uma categoria que entrou muito quando a gente pensa a produção das mercadorias, quanto na extensão, né, uma trabalhadora que está gestando uma criança, ela trabalha 24 horas por dia, teoricamente ela estaria descansando, né, mas não está, porque ela está produzindo uma quantidade de sangue muito maior para alimentar o feto, a atenção dela é modificada, então ela está ali muitas vezes descansando, dormindo, mas ela continua trabalhando, né? Ela continua produzindo esse ser. Então, essa relação, né, que é muito particular, é muito especial para o marxismo, que é a relação entre natureza e seres humanas, né, colocando no feminino. Essa é uma relação distinta nos trabalhos de procriação e cuidados. Então, quando a gente olha a produção, quando a gente olha o tempo socialmente necessário do trabalho dessas mulheres, quando a gente olha a fábrica doméstica, é preciso que a gente avance, né? E aí eu estou trazendo mais questões do que respostas. Eu também estou me empreendendo, né, nesses questionamentos. É preciso que a gente avance nas definições de tempo socialmente necessário de trabalho. É preciso que a gente questione a teoria do valor
do ponto de vista feminista, né, da produção de pessoas. Então, são alguns questionamentos que eu trago para vocês. Um elemento fundamental, né, para essa fábrica doméstica, para essas fábricas invisíveis espalhadas por todo o mundo poderem existir, é justamente, né, e foi central, a divisão entre o trabalho de procriação, né, que se resume, né, em gestar e parir, né, uma criança, e os trabalhos de cuidados. Isso foi a separação, a desvinculação entre esses dois processos foi fundamental para o capital. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, ele consegue, né, extrair das mulheres proletárias, majoritariamente racializadas, imigrantes, um trabalho, né, o fazer-se da sua própria classe, elas são responsáveis pela criação das futuras gerações de trabalhadoras e trabalhadores, e, ao mesmo tempo, elas ficam responsáveis pela formação das classes médias e burguesas, né? Então, quando a gente pensa naquela definição que o Marx faz lá de tempo socialmente necessário de trabalho, que o trabalho médio seria esse no qual a maioria dos trabalhadores estariam submetidos, e aquele trabalho qualificado. A produção da força de trabalho qualificada também está majoritariamente, né, transferida a essa parcela de trabalhadoras, em sua maioria racializadas, né? Então, as mulheres da classe trabalhadora, elas têm o triplo trabalho, né? Elas cuidam das suas próprias crianças, elas cuidam dos trabalhadores, do companheiro, do primo, do sobrinho que já está, né, que já está empregado como operário, está empregado como trabalhador do Uber, como trabalhador do iFood, né, pensando esse processo da classe trabalhadora não apenas como aquele trabalhador ligado ao chão de fábrica do trabalho formal, mas toda essa classe que vive do trabalho. Então, ela está produzindo as novas gerações dos trabalhadores, ela está cuidando da manutenção das gerações que estão trabalhando, homens e mulheres que estão trabalhando, e elas estão, muitas das vezes, trabalhando nas casas das classes médias e burguesas e garantindo essa força de trabalho qualificada que vai, né, esse trabalho que vai ser inserido nas mercadorias, né? O trabalho do designer, o trabalho do engenheiro, todos esses trabalhos qualificados que são fundamentais para a produção de valor. Então, essa divisão, né, foi fundamental para criar uma massa de mulheres proletarizadas, subremuneradas e sobrecarregadas com um trabalho que é invisível, majoritariamente invisível dentro do capitalismo. Então, eu estou chamando a atenção para esses processos, né? É um trabalho essencial, eu defendo que é um trabalho que produz mais valor, né? Que produz mais valor, esse mais valor vai depender da realização futura, né? Vai depender da força de trabalho de fato se transformar em mercadoria, mas isso, toda mercadoria depende, né? A realização da mercadoria ela é feita no mercado, a sua produção, a sua extração é feita na produção, mas a sua realização é feita no mercado. E nisso, a força de trabalho e as outras mercadorias, elas dividem, né, essa identidade. Mas os anos que separam a realização, né, da força de trabalho e da sua produção tornam muito opacas, né? Opaca a extração de mais valor. É o que eu tenho defendido, né, dentro do marxismo. É uma posição controversa, mas é o que eu tenho defendido dentro da tradição marxista. Eu vou encerrando a minha fala por aqui. Eu gostaria de retomar, né, o poema com o qual eu abro a minha fala. Quem manda nas entranhas da mamãe? Quem manda nas nossas entranhas? Quem define, né, a forma como a qual vamos maternar, se ou não vamos maternar? Quem define que mulheres trans que não são produtivas do ponto de vista da produção da força de trabalho,
sejam perseguidas e mortas, tendo uma expectativa de vida no Brasil hoje de 35 anos de vida, né? Que sexualidades não produtivas para o capital sejam perseguidas, né? Quem controla as nossas entranhas, né? Quem controla o nosso sexo, a vivência da nossa sexualidade, quem controla a conformação do gênero? Eu tenho defendido que é o capital, né, que rege as nossas escolhas mais íntimas, né, e aquele momento da fábrica, né, que está lá, que estaria lá na vida produtiva, fora de casa, é experimentado, né, pelas mulheres que trabalham majoritariamente, né, nós trabalhamos, o IBGE já nos trouxe o dado que apenas 7% das mulheres hoje não trabalham fora de casa, estão trabalhando apenas dentro de casa. Então, a gente, nesse momento que nós retornamos para as nossas casas, a gente retorna, né, como operárias da produção da força de trabalho. Então, nos percebermos como trabalhadoras não remuneradas é fundamental, é uma questão. E eu finalizo aqui, alguns anos atrás, eu estava num evento marxista e a professora Helena Irata estava dando uma palestra, né, sobre os trabalhos de cuidados, e uma marxista, na época, muito importante, ainda hoje, muito importante, fez uma questão para ela, uma questão que é importante, na época me incomodou muito, mas é uma questão importante, é relevante. Qual seria a posição estratégica de se estudar o trabalho doméstico, visto que para o marxismo, né, teoria, pesquisa, está profundamente vinculadas aos processos de luta e de emancipação. Qual é o fundamento nesse sentido, na política, na praxis emancipatória, para que a gente se debruce sobre os trabalhos domésticos? Eu, como filha, né, de trabalhadora doméstica, na época eu fiquei muito irritada com essa questão e trago essa questão para vocês. Qual é a importância de nos debruçarmos sobre as trabalhadoras domésticas, né, remuneradas e não remuneradas? Para mim, né, é essencial, porque estamos, né, na maioria dos lares, nós somos metade da população, somos responsáveis pela produção da mercadoria, força de trabalho. Se fizermos greve hoje e resolvermos que não vamos mais procriar, o capitalismo não, em todo o mundo, né? O capitalismo, ele quebraria, deixaria de existir, né? Porque ele depende fundamentalmente da força de trabalho. Então, a importância estratégica de se debruçar sobre a sexualidade e sobre que é uma forma de trabalho, né? A qual o capitalismo transformou em uma forma de trabalho, é fundamental para que a gente possa vislumbrar, né, um mundo emancipado. Eu agradeço, né, a paciência de vocês. Eu optei hoje por fazer essa fala, né, sem a leitura, porque estamos todas cansadas, né, de lives e de aulas remotas. Eu espero que eu tenha conseguido, né, passar de forma clara o que eu gostaria de trazer. E a gente conversa mais no debate. Muito obrigada. Obrigada, Tabata, pela apresentação, super, hiper, mega instigante e importante nessa atual conjuntura, né? Temos a agradecer muito pelo debate, muito objetivo, muito direto, né? E eu gostaria, né, de agradecer pela sua fala, agradecer a participação, né, do pessoal que está aqui nos prestigiando, está comentando, né, a sua fala, né, está sendo muito proveitosa aqui no chat. Já temos perguntas, inclusive, pessoal, né, gostaria de reiterar, podem fazer perguntas, né, podem, né, sintam-se à vontade de colocar seus questionamentos. Após as falas, a gente vai abrir os 3 blocos, né? A gente vai organizar as perguntas em 3 blocos, com o tempo de resposta de 5 minutos para cada um, certo? Gostaria de enfatizar também que está disponível aí na descrição do vídeo o link para o preenchimento da presença, certo? Na qual
vai ser importante para quem precisar, tanto de declaração, como também no certificado ao final de todas as atividades do evento, certo? Gostaria de prestar essas informações, né? Reiterar essas informações. Bom, dando continuidade, né, à nossa atividade, eu gostaria de justificar, né, infelizmente, a professora Marília não vai poder estar no debate conosco por motivos de saúde, né, fomos informadas agora no início da tarde, esperamos, né, que ela possa estar futuramente, né, vendo esse vídeo e, com certeza, né, esperamos uma outra oportunidade para estar dialogando junto com a professora Marília, né, para nós um pesar dela não estar aqui conosco participando desse debate. Mas são, né, os imprevistos que acontecem. E, nesse momento, né, a gente vai convidar o Kaique, né, o Jonathan Kaique, ele é doutorando do programa de pós-graduação em Política Social da UNB, assistente social, mestre também pelo programa de pós-graduação em Política Social da UNB, integrante do GEMP e pesquisador também da temática trabalho, sexualidade e capitalismo, gênero, sexualidade e capitalismo. Então, ele também vai trazer a sua contribuição a partir de suas pesquisas, brevemente aqui com a gente, para enriquecer ainda mais o nosso debate que a Tabata sabiamente iniciou aqui conosco. Né? Então, para isso, né, eu gostaria de convidar o Kaique. Kaique, seja bem-vindo. Né? Fique à vontade, será uma média de 15 a 20 minutos, certo? E, em seguida, após a fala de Kaique, a gente abre para os debates das perguntas. Pois um abraço e vou desligar aqui a câmera para a apresentação de vocês. Olá, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui nessa atividade do GEMP. Me sinto bastante honrado e feliz de poder participar, né, dessa abertura desses ciclos de debate, que estão marcando os 2 anos do grupo de pesquisa. Agradeço muito ao espaço que o GEMP vem dando às discussões que reafirmem a importância e a atualização do marxismo, né, discussões sobre política social, trabalho e serviço social. Então, para mim é uma honra estar aqui, né? É uma pena realmente que a Marília não pôde estar conosco. Desejo a ela muita saúde, revigoramento e que em breve ela possa estar aqui para poder contribuir, né, de forma bastante assídua e forte, como ela produz o seu pensamento e as suas críticas. E agradeço muito, para mim é uma honra estar aqui. Agradeço a Lúcia, agradeço a Thaís, ao João, ao Nicolas. E é uma honra estar aqui do lado da Tabata também, que vem sendo, para mim, uma referência para pensar ontologia, pensar trabalho, pensar estranhamento. É uma fala, né, assim, a gente foi pego de surpresa com a não possibilidade, né, da Marília estar aqui hoje, então é uma fala que pretende ser sucinta, né, apenas tentando contextualizar a concepção de sexualidade, a qual eu venho trabalhando, e que faz uma relação direta com a discussão da crítica à sociedade capitalista. Então, vem nesse sentido essa minha contribuição. Tentar aproximar ali as discussões sobre sexualidade, seus efeitos em torno de opressão e estranhamento ao modo de produção e de vida capitalista. É um desafio essa discussão de sexualidade e marxismo, sexualidade e trabalho, sexualidade e capitalismo, pois é uma tradição que vem ganhando corpo nos últimos tempos, né? Então, é uma discussão que ainda se propõe em gestação, né? Vem se criando algumas concepções e algumas discussões, né, em torno de como se pode relacionar a sexualidade ao capitalismo, né, e as questões que envolvem essa relação com a luta de classe, com a teoria marxista, com as tensões da esquerda política e da política da sexualidade, né? Então, são discussões que envolvem essas relações e, a nível teórico, também envolvem tensões sobre a suposta dimensão economicista do marxismo e uma suposta dimensão subjetivista das teorias da sexualidade.
né, e que seria aí inviável uma relação entre essas teorias e que seria preciso uma outra forma de ler a sexualidade e o capitalismo, né. Ultimamente a gente vem assistindo, né, algumas perspectivas que se autodenominam de virada econômica, por exemplo, da teoria queer, ou de uma teoria queer materialista, né, ou de abordagens que aproximam o pensamento Foucaultiano ao pensamento do Marx, ao pensamento da Butler, ao pensamento do Marx. Então, é um campo ainda em construção, né. É válido destacar os trabalhos da professora Silvana Mara, do Serviço Social, os trabalhos do professor Bona Júnior, de Santa Catarina, que trabalham especificamente com as abordagens lucatianas para pensar corpo e sexualidade, né? E ainda são raros esses trabalhos que conseguem conduzir a discussão da sexualidade por esse caminho. Mas alguns estudos, né, atualmente a revista Crítica Marxista apresentou 2 dossiês sobre a relação de sexualidade, feminismo, marxismo. A revista da Associação dos Estudos da Homocultura, a revista Rebé, lançou um dossiê no final do ano passado sobre a teoria crítica e sexualidade. O Caderno C. Marx também tem um dossiê sobre marxismo e sexualidade. Então, são algumas discussões, né, que vêm sendo elaboradas e conduzidas. E também naquele site, né, dossiê Marxismo 21, também tem um dossiê com alguns estudos sobre sexualidade e marxismo. Então, ainda é um campo em construção, e por isso que se coloca em desafio. O que eu venho observando são que essas discussões me trazem tendências teóricas que parecem muito com aquilo que a Sins e a Rusa vai chamar de casamentos e divórcios entre feminismo e marxismo. Eu percebo muito, né, que essas discussões da sexualidade que tentam aproximar a crítica ao marxismo e a crítica ao capitalismo caminham um pouco nessa esteira também de ora se aproximar, ora se distanciar, e com isso criar um campo teórico, mas também um campo político de discussões. Então, acho que esse é um primeiro desafio, né? O segundo desafio dessa discussão é que a sexualidade, o seu estudo teórico e a sua forma política de organizar movimentos sociais, ela vai, ao longo do processo histórico, passando por transformações epistemológicas e transformações políticas, que passam ali por uma tensão entre desnaturalizar a sexualidade, o sexo e o gênero, e a desconstrução ou a construção social da sexualidade, né? Até metade do século XIX, a gente tem um discurso sobre a anatomia do sexo, que acaba construindo toda uma normalização e construções de verdades dentro dos discursos médicos, dos discursos psicanalíticos, dos discursos científicos sobre o que é sexualidade. Ao longo do século XX, com a emergência do movimento feminista, o movimento de gays e lésbicas, o movimento de transexuais, travestis, nós vamos ter ali a discussão tanto da construção social do sexo, como a sua desconstrução social, até chegar no gênero como um sistema, como uma matriz, como uma relação social, né? E hoje, no século XXI, a gente vive uma relação bastante profunda de tentar reafirmar a heterossexualidade embasada num conservadorismo social e sexual, aliadas a um modelo industrial de sexualidade, onde nós já temos métodos anticoncepcionais que separam a heterossexualidade da reprodução, e também novas formas de lidar com o prazer e com o erótico, bem como a contínua produção de novas identidades e formas sexuais, né? Então, sobre essa construção, a gente observa que a sexualidade se realiza e se transforma e se constrói sobre o sexo biológico, as tensões sobre a reprodução humana, o desejo e as identidades. E é sobre esses aspectos analíticos que eu busco compreender a relação entre as relações sociais capitalistas e aquilo que eu venho tentando chamar de relações sociais de sexualidade. Isso me vem no intuito de entender que, através de um estudo, né, conhecendo o campo, estudando a literatura lésbica feminista, a literatura feminista, a literatura queer, a literatura pós-estruturalista, a gente chega num denominador comum, que é a heterossexualidade. Ela permeia, por mais que hajam abordagens e concepções abissais e não conciliáveis entre essas teorias,
a gente observa que a heterossexualidade é um motor comum dessas discussões todas. E eu fui me questionando se desnaturalizar a heterossexualidade não seria quase que um sinônimo de discorrer sobre a anatomia da sociedade capitalista. Partindo do pressuposto de que a sociedade capitalista produz um estranhamento sexual, que é resultado tanto da organização do trabalho no capitalismo, quanto da regulação da sexualidade e do gênero, que produz fundamentos econômicos que geram aquilo que Ranieri vai chamar de uma objeção social à realização humana e que determina o conteúdo das formas em que o sujeito vai exteriorizar a sua forma de ser. Esse estranhamento, essa objeção social, ela é determinada pelas formas históricas a qual o capitalismo vai se apropriando das dimensões humanas, colocando à disposição do trabalho e da acumulação capitalista. A construção dessa perspectiva, então, é entender que, em essência, o fundamento do estranhamento sexual, que é resultado da relação entre capitalismo e heterossexualidade, parte da apropriação e da expropriação do trabalho humano e da construção binária do gênero e da sexualidade, tendo como objetivo a acumulação e ampliação do capitalismo. A construção, então, parte da ideia de que a heterossexualidade é a sexualidade que o capitalismo produz e reproduz, porque está fortemente ligada a um contexto de naturalização, de reificação dessa naturalização, é uma experiência hegemônica de poder e dominação, posta como normal, como coerente, como certa e como natural, e ao longo do processo histórico foi conseguindo atrelar desejo, identidade e acumulação. Por isso que um processo de desconstrução e de emancipação das relações sociais passa também pela necessidade de destabilizar e desvincular o sexo do gênero do desejo como protoformas para pensar a liberdade sexual. A sexualidade aqui, ela é pensada ao mesmo tempo como uma prática e ao mesmo tempo uma regulação. E é importante a gente localizar a sexualidade como uma categoria histórica. O que nós chamamos de sexualidade, de heterossexualidade, de binarismo de gênero, né, hoje não pode ser transportado historicamente para 200, 300, 400 anos atrás, né? E o que guia essa discussão é justamente porque a função e o sentido que os aparatos do sexo biológico, os desejos, as práticas e a noção de masculinidade e feminilidade, elas possuem determinado sentido em tempo histórico, social e em espaço geográfico cultural também. Então, com isso, eu começo a perceber que a sexualidade precisa ser pensada junto às relações sociais. E essas relações vão, no processo de imbricação, né, construir uma produção e reprodução de práticas regulatórias do prazer, do sexo, do corpo, em conexão com uma regulação, controle e estranhamento do indivíduo da própria vida social. A matéria-prima dessa regulação é o próprio aparato genital, que funciona como um mecanismo de produção de diferenças anatômicas internas, que se produz no discurso de que isso é o sexo natural, a produção de uma masculinidade, de uma feminilidade específica, né, que podemos pensar como gênero, e um conjunto de crenças e comportamentos sobre o corpo e o prazer, que é a própria sexualidade. Assim, a gente chega num primeiro momento, né, que confirma para mim que desnaturalizar a heterossexualidade é discorrer sobre a anatomia da sociedade capitalista. Porque é necessário um modelo regulatório sexual para que o capitalismo consiga se apropriar dessa forma regulatória e aí, com isso, conseguir processos de apropriação e acumulação. E essa regulação é a heterossexual. A Galen Rubin, quando ela vai definir o sistema sexo-gênero quanto arranjos, né, como arranjos por qual uma sociedade vai transformar a sexualidade biológica em uma atividade humana, ela já desvenda para nós a forma como a regulação do corpo, a forma como a regulação do sexo e da sexualidade vão ser definidas como uma natureza necessariamente procriativa. E como essa natureza procriativa é necessária ao sistema capitalista. Por isso que também a ideia de relações sociais de sexualidade nos contribui para entender que a sexualidade é para além de um desejo ou de uma identidade ou de formas de subjetivação das relações de poder.
mas que ela é um elemento histórico que foi institucionalizado, né, num contexto específico particular. Principalmente o binômio, né, homo e hétero, tem um contexto histórico específico, que é o desenvolvimento do capitalismo industrial, que junto com as imbricações de raça, classe, etnia, vão formar não só uma subjetividade das relações de poder, mas também marcadores de extinção, de vulnerabilidade e de desigualdade social. É por isso que se trata, do ponto de vista que eu venho trabalhando, de relações sociais de sexualidade, por trabalhar com uma ideia de dominação e poder. Né? Então, as identidades, ao mesmo tempo que elas são subjetivações de relações de poder, elas também vão demarcar desigualdades, desvantagens e privilégios que acompanham as formas sociais na qual a sociedade capitalista se insere. Por isso que essas categorias que são discutidas, como mulher, homem, sexo, gênero, né, dentro das relações sociais de sexualidade, ela ganha campo de tensão e de disputa sobre a sua subversão, a sua transgressão, ou a sua forma situada enquanto natureza fixa, inata e essencialista. Então, o nosso desafio é, nessa dialética entre natureza e social, superar a ideia de que a biologia está na raiz de tudo, e principalmente do natural, né? Então, esse é um ponto, assim, que a gente vem tentando elaborar sobre esse conceito de relações sociais de sexo e como que a discussão de sexualidade e capitalismo podem ser imbrincadas. Agora, por que a heterossexualidade é uma sexualidade do capitalismo, né? Então, primeiro porque vou partir do pressuposto de que a sexualidade, que a heterossexualidade é uma invenção histórica, que se coloca nas relações sociais contemporâneas como natureza, como normalidade e como uma sexualidade que não tem uma história. E nessa tríade, a heterossexualidade consegue construir uma ideia de complemento entre homens e mulheres, de que essa relação é necessariamente reprodutiva, uma noção de família atrelada a essa noção de homens e mulheres, e a própria política sexual do patriarcado. Então, eu me ancoro ali no Jonathan Katz e no Oscar para dizer que a heterossexualidade é uma invenção histórico-social. Ela é demarcada no tempo e na história, né? Ela tem uma forma de regular o sexo e o prazer ligada a um tempo histórico. Ela é cristã, ela tem uma sedimentação na Revolução Industrial e no Romantismo, então ela está marcada historicamente no tempo, né? Como diz o Jonathan Katz, a heterossexualidade ela se sustenta em algumas questões, como a ideia de que a sua natureza inata da reprodução humana é necessária para a continuidade da espécie. A segunda, de que todas as sociedades produzem diferenças entre os sexos e entre masculino e feminino, e que essas são sempre heterossexuais, por isso que ela é uma sexualidade natural. E, por último, a ideia de que o prazer físico proporcionado, né, entre homens e mulheres continuam a ter uma base imutável, né? O que a gente observa ao longo da história? A gente observa que a heterossexualidade ela tem uma história que começa ali, né, assim, demarcando historicamente, não o conceito heterossexualidade, mas as formas como ela foi se maturando enquanto elemento histórico. Né? A primeira dimensão histórica que constrói a heterossexualidade é a ordem reprodutiva colonial, onde a regulação sexual ela não se preocupava com uma identidade, porque até aquele momento desejo e identidade não eram colocados como sinônimo, mas o controle era sobre a procriação de gente para a mão de obra escrava nos processos coloniais. Isso também está posto por Federici, por Angela Davis, por Bell Hooks, né? Onde as práticas não procriativas, seja masturbação, sodomia, prostituição, eram vistas como desperdício de energia e, portanto, caçadas como paradigmas negativos contra a reprodução, né? O segundo elemento histórico é a emergência da classe média e a ideia do amor romântico, né? Nesse momento também da história, se cria uma ética da procriação muito alinhada ao contexto familiar, né, e ao que o próprio Foucault vai desenvolver como as ciências sexuais, né? Então, inicia-se um processo tanto de formulação da heterossexualidade como da homossexualidade como prática sexual.
E isso vai criando tanto uma ideologia de naturalização da família, quanto de institucionalização das identidades a partir das práticas. E, por fim, a gente tem os registros históricos de como a psicanálise foi construindo um modelo fixo, e onde a heterossexualidade seria um modelo maduro, né, da carga sexual de um indivíduo. Nesse momento, apesar de Freud contribuir com a ideia, né, do princípio do prazer e da dessublimação como forma de construir civilização, ele também amarra uma prática sexual a uma identidade que é a heterossexualidade. Então, esses três pilares históricos, né, acompanham o desenvolvimento de uma regulação procriativa e ideal para uma identidade heterossexual. A primeira vez que a palavra heterossexualidade foi colocada nos laudos médicos e psiquiátricos consta de menos de 100 a 200 anos atrás. Né? Então, isso mostra que a heterossexualidade ela nem é ahistórica, nem é necessariamente natural. Refletindo sobre essas questões que vão amarrando o desenvolvimento da heterossexualidade ao capitalismo, a Monique Wittig nos ajuda a entender a heterossexualidade nesse momento, então, como um regime político, um regime de dominação, que se sustenta na própria produção binária do gênero e na função reprodutiva que essa produção binária tem, na subalternidade das mulheres e de corpos LGBTs, nesse contexto ela não fala, né, LGBTs, né, mas aqui a gente está falando, o reforço de rituais de produção de masculinidades violentas, né, e na própria apropriação do aparato sexual como fonte de exploração. Nesse contexto, né, e para ir fechando a minha fala, pensar o estranhamento sexual como uma síntese da relação entre sexualidade e capitalismo me leva a dois elementos, né? Primeiro, simbólicos e culturais, que envolve a regulação do desejo e do prazer sobre uma ótica sempre reprodutiva e complementar, né? Aquilo que se coloca como uma confusão entre aquilo que é uma zona erógena, uma zona reprodutiva, do que é uma identidade, do que é a construção do sujeito, né? E a própria divisão sexual do trabalho, não só como um demarcador dos lugares de exploração das mulheres e dos homens, mas também como um próprio regulador da binaridade de gênero. Né? Então, isso me leva a refletir como a heterossexualidade, como esse estranhamento sexual vai se apropriando privadamente dos aparatos sexuais, vai condenando práticas não procriativas, e esses dois contextos vão contribuindo com a reestruturação do modelo familiar e das normas sexo-gênero. Né? Então, a síntese proposta enquanto estranhamento sexual, que são reflexões iniciais de uma tese, né, envolve entender a heterossexualidade como um regime político que se torna necessário para a produção e reprodução do capitalismo, ao mesmo modo, no mesmo instante em que o capitalismo também sustenta a reprodução e naturalização da heterossexualidade, se apropriando do sexo, fortalecendo perseguições às práticas sexuais não procriativas e na estruturação de um modelo familiar e de normas de gênero heterossexuais. Então, para concluir, né, essa relação entre heterossexualidade e capitalismo, que eu estou sintetizando quanto estranhamento, né, em uma síntese provisória ainda, é justamente o peso das funções sociais que o capitalismo dá ao aparato biológico, né, e a sua contradição ao mesmo tempo em que produz uma indústria pornográfica, produz uma indústria do sexo, né, então o capitalismo a gente percebe que ele é sexualmente heterossexual e conservador em sua essência, elabora uma inquestionabilidade onde tudo é natural, né, e a sociedade sempre foi assim, então não tem por que mudar, isso são dissidências, isso são novos tempos, né, quando na verdade a heterossexualidade tem uma história, e não é, né, a história eterna da humanidade, sempre foi assim, e a própria organização do trabalho como uma disposição binária de gênero, né, que vai colocando mulheres e população LGBT em ocupações precarizadas, fruto da própria regulação que o sexo tem sobre o trabalho. Né. Então, nesse contexto, eu venho entendendo cada vez mais que desnaturalizar a heterossexualidade é também discorrer sobre a anatomia da sociedade capitalista, seja para pensar a acumulação primitiva ali na história desse alinhamento entre sexualidade e capitalismo,
quanto dos modelos atuais de produção do sexo como uma mercadoria, né? E são esses elementos, assim, que eu queria trazer de forma, assim, bem rápida e bem sintética também, só para a gente poder contribuir no debate, e é isso. Obrigado. Obrigada, Kaique, pela sua exposição, né, também muito instigante. Pessoal, agora iremos para as perguntas. Eu gostaria só de enfatizar, né, sobre a lista de presença, certo? Está disponível o link na descrição do vídeo. No chat também o pessoal da CAD colocaram, então, né, quem precisar, no caso, para registrar presença, futuramente para emissão de certificado, declarações, é preciso preencher esse formulário, ok? E agora eu convido o João, né, para mediar a formação dos blocos com as perguntas. Mais uma vez, gostaria de agradecer a participação de todos, a interação no chat, né, os elogios pelas atividades. Muito obrigada. Agradeço, né, em nome do GEMP. E, mais uma vez, reiterando, faremos 3 blocos, e cada bloco terá, né, uma média de 5 minutos para as respostas, certo? Então, dou a fala para o João agora para mediar, dizer quais são as questões. Boa tarde novamente. Estaremos apresentando, então, as perguntas feitas por vocês no chat em blocos de 3 perguntas. Cada pergunta terá 5 minutos para ser respondida. E deixarei livre, assim, à vontade, tanto para a professora Tabata quanto Kaique responderem. No nosso primeiro bloco de perguntas, a Kelly Rocha perguntou: o que é a decolonialidade dentro da perspectiva marxista, sendo que a crítica teórica Spivak já apresentou, dentro da perspectiva cultural marxista, a ideia da mulher como outra, como subalterna, pensando nas mulheres indianas. O Victor Nash perguntou: para a diminuição da exploração do trabalho feminino e do trabalho doméstico, se faz necessário suporte por meio de creches, maior tempo de licença maternidade, etc. Quais são os limites dessas ações? E o Eldernan dos Santos Dias pergunta: neste fluxo de apropriação dos corpos femininos e produção de pessoas, como a professora vê a indústria do parto, parto cirúrgico contra parto natural? Podem ficar à vontade para as perguntas e respostas. Certo, então vamos obedecer a ordem de apresentação, né, das falas, primeiro iniciando com a professora Tabata, em seguida com as considerações do Kaique. Ok, professora, fica à vontade. Obrigada, Thaís e João. Eu agradeço, né, as perguntas. Kelly, quando a gente está pensando, né, quando a Spivak está pensando a ser outra, né, pensando a outra, a mulher, a subalterna, eu bebi de todas essas teorias, né, mas de várias, né, da ideia de outro, do man baby, mas tem uma distinção particular entre a categoria que eu estou propondo, né, que é a categoria ser outra. Primeiro, que a ser outra não se resume, né, às mulheres, embora eu parta de um olhar a partir da ser mulheres, ela não é identificável com a condição de ser mulheres, né, com a condição ontológica dentro, né, da sociedade capitalista de ser mulheres. Eu estou pensando ser outra como essa categoria que pode unificar, que pode permitir olhar sem reduzir, né, a multiplicidade a uma questão uniforme, mas trazendo justamente, né, o que o Marx propõe, a unidade na multiplicidade. Nossa categoria tenta ser, né, tenta ser um desenvolvimento dessa inspiração, justamente para pensar os diversos processos nos quais, né, sujeitos que não estão incluídos, né, na relação capital-trabalho assalariado formam um pilar invisível para o capital, desde sempre, desde a acumulação primitiva,
desde a gênese do capitalismo, né, até o seu desenvolvimento contemporâneo. Então, eu estou pensando nessa categoria como uma forma de articulação das diversas formas de ser que estão às margens, estão subalternas à relação capital-trabalho. Não se reduz, né, a subalterna como as mulheres. E tem uma outra questão, né, que eu me diferencio, né, da autora, que quando ela se questiona, né, o subalterno pode falar, né, e esse desdobramento termina, né, num resultado no qual a subalterna, né, por ter tido a voz retirada a partir desse processo, ela de fato não consegue falar, né, o que acontece com as mulheres indianas, ela não consegue acessar a voz, o lugar de fala. Para mim, é fundamental pensar, né, a ser outra a partir desse fazer-se, que é um fazer-se ativo e resistente, né? É um fazer-se ativo, resistente e autodeterminado ao longo da história. Então, quando a gente pensa, né, os sujeitos escravizados como pertencentes a essa categoria ser outra, que foi fundamental para a ascensão e desenvolvimento do capitalismo, a gente pensa nos quilombos, a gente pensa nas várias formas de resistência dentro desse processo de submissão. Quando a gente pensa, né, na submissão, na subalternidade das mulheres, a gente pensa nas várias formas de resistência que essas mulheres têm feito, resistências, né, organizadas, coletivas, e resistências silenciosas, né, mais numa leitura thompsoniana, aquelas resistências que num primeiro olhar a gente não capta como resistência. Então, esse aspecto do caráter ativo desse fazer-se e autodeterminado dessa ser outra é fundamental na minha categoria, né, tal qual eu estou desenvolvendo, embora, né, eu esteja dialogando com essa autora também. Vitor, deixa eu ver, para a diminuição da exploração, foi essa, João? Essa mesmo. Essa, né? Para a diminuição da exploração do trabalho feminino e do trabalho doméstico, se faz necessário suporte por meio de creches, maior tempo de licença maternidade, mas quais são os limites dessas ações? Eu acho que um dos principais limites é que, majoritariamente, essas ações, né, que são fundamentais, elas são financiadas pelo Estado, elas são financiadas por nós mesmas, mulheres trabalhadoras, né, na sua maioria, pensando lá, né, nos impostos, no montante que conforma os impostos no Brasil é majoritariamente tirado da classe trabalhadora. E quando a gente pensa que esse lugar da exploração do trabalho não remunerado das mulheres, ele é fundamental para a reprodução do capital, deveria ser o capital quem arca com esses custos. Mas esses custos é transferido para a sociedade, que é financiada por nós mesmas, nós mulheres, né? E claro que são iniciativas fundamentais, né? O que seria da vida das mulheres sem as creches, sem as formas coletivas, né? De assistência às crianças e aos jovens, mas do ponto de vista do capital, esse financiamento continua sendo majoritariamente feito por nós mesmas. Né, o capital continua saindo ileso desse processo, ele continua não pagando essa conta. Nesse fluxo de apropriação, o Helder não, agradeço, Helder, na questão. Nesse fluxo de apropriação dos corpos femininos e produção de pessoas, como a professora da indústria do parto. Quando eu penso, né, o parto, eu tive um filho, né, há uns anos atrás, e para mim era muito claro esse processo industrial de produção de pessoas através, né, dos hospitais. E é muito interessante que nessa distinção que eu chamo a atenção para vocês entre os processos de trabalho, de procriação e parir, e o processo de cuidado, esse momento que é a industrialização do parto, ela é fundamental, porque ela rompe um vínculo, né? Ela garante que esse cuidado, se a gente pensar, né, nos dados, as cesarianas no Brasil, por exemplo, são majoritariamente feitas por mulheres das classes médias, enquanto as mulheres trabalhadoras ainda, né, com a sorte, né,
pensando em todos os benefícios do parto normal, as mulheres trabalhadoras, elas ainda não optam, né, mas elas ainda são encaminhadas para o parto normal. Essa quebra desse vínculo, né, é fundamental para que logo essa criança possa ser transferida aos cuidados, né, das cuidadoras, das trabalhadoras domésticas, e essa mulher possa se dedicar, né, às atividades produtivas e remuneradas do capital. Então, essa indústria, ela funciona muito bem nessa quebra desse vínculo para garantir a diferenciação, né, para garantir a proletarização das mulheres, uma proletarização que é subremunerada, né, e a utilização dessa força de trabalho qualificada, né, das classes médias, de forma produtiva, né, no mercado. Então, eu termino aqui as respostas. Muito obrigado novamente, Tabata. Eu gostaria de me corrigir, nós não teremos 5 minutos reservados para cada pergunta, e sim os 5 minutos para cada bloco de perguntas. Mas a professora Tabata pegou assim, o tempo certinho, então nenhuma reclamação. Estarei passando aqui as outras 3 perguntas do segundo bloco. O Jaime Hillesheim fez 2 perguntas. Considerando a gestação como um processo natural biológico, ainda que seu desenvolvimento se dê condicionado às determinações sociais, qual o sentido dado à expressão trabalho gestacional? Pensar nessa perspectiva não é atribuir a teleologia à natureza, já que em Marx trabalho implica essa dimensão teleológica? E a Priscila Maia nos perguntou: seria o amor materno um mito engendrado e inflado pelo capitalismo? Agradeço, Jaime, que me dá a oportunidade, né? Eu tenho me debruçado sobre a ontologia marxista, especialmente, né, a ontologia lucasiana, e tenho feito uma releitura, né? Então, considerando a gestação como um processo natural biológico, eu já não considero, né? Então, já não é a gestação, ela é um processo no qual, né, você tem um sujeito que é movido, né, teleologicamente, que são as mulheres, e você tem um corpo que tem determinações biológicas. Então, a gestação, ela não é um processo natural biológico apenas, né? Ela é também um processo natural biológico. Ela é justamente, né, aquilo que o Marx vai chamar, que é o trânsito entre seres humanos e natureza, é o metabolismo entre seres humanos e natureza. E o capitalismo, ele foi genial, né, ao fazer essa transferência, ao transpor, né, o trabalho gestacional, o trabalho de procriação, procriação. A criação foi eliminada, né? Reprodução. A produção foi eliminada desse conceito. Ficou apenas a determinação biológica, o seu caráter social, o seu caráter atravessado pelo telos, atravessado não somente pelo telos, porque aí é fundamental. O trabalho de gestação, que é um trabalho exercido pelas mulheres, nos traz uma outra perspectiva da ontologia do trabalho, no qual telos e desejo, né, uma perspectiva erótica do trabalho, como chama a atenção Maria Mies, mas também Audre Lorde, né, a necessidade de olhar o trabalho a partir de uma perspectiva que não seja unicamente do telos, mas que seja também atravessada pelo desejo, como o Kaique chamou atenção na fala dele, né? Consciência e desejo, essas imbricações, elas sempre estiveram presentes no exercício do trabalho, né? Então, eu estou aqui pensando, redefinindo a categoria trabalho do ponto de vista ontológico, trazendo um lugar de maior centralidade para esse aspecto do erótico, do desejo, e colocando, transferindo, né, retirando, na verdade, o trabalho gestacional da transferência que o capitalismo fez de modo muito genial e que não existe em nenhuma sociedade, é importante dizer, em nenhuma sociedade o trabalho de procriação, ele é um trabalho natural. Em todas as sociedades pré-capitalistas, não capitalistas, o trabalho gestacional
é uma atividade social como qualquer outra atividade social, está inserida nas relações sociais. O capitalismo foi genial. Vamos expropriar os corpos das mulheres e vamos dizer que esse é um trabalho, né, natural biológico, exclusivamente natural biológico. Então, nesse sentido, eu tenho feito, né, justamente essa transferência. Então, não seria ver uma teleologia na natureza, né? Seria ver uma teleologia nas mulheres gestantes, né? Que temos telos e temos desejo nesse sentido, e que estamos aqui nesse metabolismo simbiótico com a natureza que existe em nós, que existe em vocês, né, homens também, né, no exercício da sexualidade produtiva de vocês, vocês também têm um trânsito entre o corpo teleológico construído pelo telos, atravessado pela consciência, né, a Gestando, no sentido do Marx, essa objetividade atravessada pela consciência, e esse corpo natural, né? Então, aqui eu estou pensando a gestação não nesse sentido, e por isso não é uma concepção teleológica da natureza. E aí tem elementos, né, científicos que podem nos auxiliar, né, que mostram que a gestação ela não é um processo inconsciente, um processo puramente natural. Ela sempre é atravessada pelo telos, pela consciência da gestante. Desde parir, desde gestar até parir. É algo que eu experimentei em radicalidade, né? Lembrando a nossa última conversa, eu pari em casa e eu pude experimentar em radicalidade a me apossar desse processo consciente que é o gestar e o parir, né? E que é justamente nos retirar esse caráter consciente, porque a gente precisa, né, ser máquina de produção de gente para o capitalismo. Mas isso acontece também, né, no trabalho da fábrica, né, no trabalho do Uber, no trabalho do iFood, né? Esse também é retirado o caráter ativo dos trabalhadores e das trabalhadoras remuneradas. Priscila, a sua pergunta é muito provocativa, né, para uma mãe ainda mais, mas é por aí mesmo. Esse amor, né, o Kaique chamou a atenção para a construção do amor romântico. O amor materno, né, tal qual a gente conhece, ele é uma construção. Se a gente for estudar sociedades indígenas, se a gente for estudar sociedades campesinas que existiram, né, antes do capitalismo, né, a gente vai ver que a construção dos afetos, porque os afetos, eles atravessam as diversas formas de sociedade, mas o amor, ele é uma construção social. Esse amor individual, no qual você tem, né, aquela ideia, ser mãe é padecer no paraíso, né, no qual você tem esse amor que está lá, aquele amor bíblico, que é o amor do sacrifício, o amor que você priva as suas necessidades em prol do outro. Esse amor é uma construção social, e é uma construção social que tem um motivo de existir, né? Que sustenta uma produção. Então, o amor materno, ele é um mito. Os afetos que tocam as relações entre as mães e as crianças, né? O sentido que mães teve, porque mãe é uma categoria moderna que nasce dentro do capitalismo. Cada sociedade vai ter uma definição para essa relação. Essa relação se transformou, né, se ascendeu a esse lugar, né, com a Virgem Maria, né, essa ascensão dessa mulher que salva o pecado original de Eva por uma razão fundamental, que é a estruturação do patriarcado capitalista, né, que esse emblema da mãe, esse emblema da maternidade, é uma construção moderna capitalista. Eu terminei, João. Certo, muito obrigado novamente, Tabata. Nós vamos então agora para o nosso terceiro e último bloco de perguntas. Nesse bloco, Lúcia Lopes perguntou: Kaique, sei que você pesquisa a relação entre estranhamento do trabalho e estranhamento sexual. Você poderia apontar alguns elementos desta relação?
A Kelly Rocha direciona novamente a pergunta à Tabata, perguntando: no sentido de sua defesa dos sujeitos outros, o movimento quilombola em sua origem seria uma incipiência de organização classista no Brasil? Qual a sua defesa da descolonização? E por fim, o Rodrigo Faria Pereira comenta que gostaria de poder acessar as referências citadas por Kaique. É possível? E também reflete o quanto perdemos de tempo em atacar a ferramenta da interseccionalidade, que jamais negou a classe como avenida importante no debate de opressões. Eu deixo para vocês aí. Começa, Kaique, por favor. Olá, obrigado, gente. A Lúcia, essa é uma pergunta de orientadora, essa é feita nas nossas bate-papos. A gente vem trabalhando com essa perspectiva do estranhamento sexual, não como uma forma de opor a categorias como opressão, LGBTfobia, ou perseguição, ou algo do tipo, mas porque percebemos ao longo desses processos iniciais de 2 anos de tese, de escrita de projeto, que o capitalismo ele implica diretamente no desenvolvimento da sexualidade do ser. Né? Nessa implicação, ou seja, nessa objeção ao desenvolvimento da sexualidade, as formas de regulação nos conduz a um tipo específico de sexualidade, que é a heterossexualidade, e aonde todas aquelas outras formas de prazer ou de se entender na sexualidade são colocados sob a forma de perseguição, de anormalidade, né, de coisa, daquilo que não é normal, daquilo que não é natureza, né? Então, a gente foi percebendo que, para além de um discurso, ou para além de uma produção de opressões, isso implica diretamente no desenvolvimento da sexualidade humana como um todo, inclusive dos sujeitos heterossexuais, que podem viver ambiguidades na sua forma de viver sexualidade, daquilo que a sociedade heterossexual entende o que é uma relação heterossexual, por exemplo. Então, nós começamos a perceber que se tratava muito mais de uma formulação de um estranhamento, porque se produzia uma objeção, se produzia empecilhos econômicos e sociais que impediam o processo de amadurecimento e maturação da sexualidade, e que esta era sempre posta ou como uma identidade ou como uma forma de fazer sexo, uma prática sexual. O Marx vai trabalhar, né, com a síntese daquilo que podemos chamar de estranhamento do trabalho, como aquele sujeito, como aquela relação que estranha o sujeito da natureza, né, a sua fonte ali, a sua protoforma de desenvolvimento humano-social, estranha o indivíduo, né, o ser social, do processo de fazer, né, do processo do trabalho, e de como esse processo elabora as ferramentas e funções de desenvolvimento humano, estranha o ser, né, da própria sociedade, do ser genérico, que não reconhece que o produto do seu trabalho movimenta a produção da própria sociedade capitalista, e estranha o outro e a si mesmo, né? A reflexão que a gente faz não é fazer necessariamente um paralelo, né, de que cada pontinho do estranhamento do trabalho vai refletir em aspecto do estranhamento sexual. A nossa ideia é de que o estranhamento sexual é uma forma de não entender, né, e de se estranhar do desenvolvimento individual da sua sexualidade, e que tem como elemento que incide sobre isso a própria heterossexualidade. Mas alguns paralelos podem iniciar os processos reflexivos, né? Se o estranhamento do trabalho produz um estranhamento da natureza, no campo da sexualidade, a sexualidade é a natureza? A sexualidade, por exemplo, como tem os sexólogos do século XIX, né, e alguns que revisitam, né, hoje no século XXI, essas teorias, é uma essência humana. A sexualidade, ela é uma energia, ela é inata ao ser, né, o erótico é uma energia inata, o que é? Né, então, nós estamos estranhados dessa forma de sexualidade que é inerente à nossa composição humana, de certa forma, mas que não é natureza, não está pronta, não está acabada, não se dá no processo imediato em que nós nos colocamos em contato com o mundo, né? É um estranhamento dos processos do conhecimento e de descobrimento da sexualidade. Nós somos orientadas e orientados ao longo da nossa história,
né, a entender que sexualidade, as novelas, os filmes, a família, né, é de um formato, né, e não conversamos sobre todos os processos que envolvem a construção da sexualidade dentro da família também. Então, nós também estamos estranhados dos processos que vão nos elaborando o desenvolvimento da nossa sexualidade. E nos relacionamos com o ser genérico como se ele fosse pronto e acabado heterossexual. Né? Nos relacionamos com a sociedade como se ela já fosse heterossexual de forma pronta. Então, nós nos estranhamos quando a nossa prática sexual também não elabora outros caminhos que a sociedade como um todo nos coloca a dizer que isso não é uma prática heterossexual. E nos estranhamos do outro quando o outro é dissidência, né? Quando o outro é posto no campo da submissão, no caso das mulheres, na relação heterocis, né? Então, nos estranhamos também do outro. Esses são alguns paralelos, Lúcia, que a gente pode pensar aí ao longo do nosso processo. Sobre as referências para pensar a invenção da heterossexualidade, que eu acredito que seja a principal e desejo, pode-se procurar o texto A Invenção da Heterossexualidade, de Jonathan Katz, e o texto em espanhol, A Crise da Heterossexualidade, do Guache Oscar. São dois textos que trazem os fundamentos históricos para pensar a heterossexualidade como uma invenção histórica que me deram base para pensar basicamente essa intervenção de hoje. É isso. Professora Tabata, se você estiver por aí, por favor. Cheguei. Tá dando para me ver? Kelly, agradeço a questão, né? Então, quando eu estou pensando sujeitos escravizados, né? Como esse pilar, os sujeitos escravizados, as mulheres, todos esses que estão à margem, como esse pilar invisível do capital, né? Sim, eu estou pensando, né? Os movimentos quilombolas, os movimentos de resistência, não como uma luta incipiente, mas como luta de classe, né? E aí eu não estou sozinha, eu estou aqui com o livro do nosso querido Clóvis Moura, né? Maravilhoso, autor marxista negro brasileiro, Rebeliões da Senzala, fazendo uma propaganda aí para esse autor marxista tão importante e tão pouco ainda lido, né? Tanto por nós marxistas, como no pensamento social brasileiro de uma forma geral. Então, eu convido, né, vocês a pensarem esses sujeitos. Eu me distancio totalmente, né, daquele pensamento que está lá, por exemplo, no Fernando Henrique, quando vai se debruçar sobre os sujeitos escravizados e vai pensar a organização dos sujeitos escravizados como uma consciência rebelde, não como uma consciência revolucionária, porque é consciência rebelde, porque eles não são trabalhadores assalariados. Então, eu estou me distanciando dessa leitura do marxismo, na qual a consciência de classe estaria, né, ancorada no trabalho assalariado, né? Então, eu estou lendo, né, o marxismo de um outro lugar. E aí você também, né, me questiona qual seria a minha concepção de descolonização. A descolonização, para mim, só é possível, né, com a emancipação em relação ao modo de produção capitalista, porque o capitalismo, ele nasce colonial, né, ele está ali assentado e ele articula a modernidade colonial, né, que já vinha se desenvolvendo. Então, o apogeu do capitalismo, seu desenvolvimento é também a ascensão da forma mais acabada da modernidade colonial. Então, o capitalismo é colonial por essência. Isso é possível, né, uma decolonialidade, uma descolonização com a superação, né, das contradições capitalistas, com a emancipação desse modo de produção que depende, como chama a atenção Rosa Luxemburgo, de esquadrinhar, expropriar, depende de colonizar outros modos de vida. Ele depende essencialmente desse processo da colonização, ele não existe sem ele, né? Então, para a gente descolonizar, a descolonização está fundamentalmente inserida, né, na superação do capitalismo. A outra pergunta que o Rodrigo fez, né, foi sobre
as nossas disputas com a interseccionalidade. Estou totalmente de acordo, Rodrigo. Nesse sentido, a gente deve resgatar, né, a metodologia de fato do Marx. A metodologia do Marx não é só ler marxista, porque nem existia marxista no tempo do Marx, ele que funda o marxismo, né? A gente deve se apropriar, muito mais do que, não, aqui não é bem isso, a gente deve se apropriar de forma construtiva, né, dialética, de todos esses pensamentos. A interseccionalidade, ela inovou e nos trouxe a questão, né, da raça e do gênero de uma forma que funda, que cria, né? A classe, não é que a classe, existe raça. A classe é racializada, a classe é genderizada. É o que eu chamei a atenção na minha fala quando eu falo das nossas fábricas domésticas, né? As mulheres foram transformadas em proletárias. A raça, ela existe como um processo de proletarização dos sujeitos negros, né? De mantê-los numa proletarização subalterna, no qual a expropriação de mais valor é ainda mais intensa. Então, é fundamental que a gente dialogue mais do que fique brigando aí, não é isso. Eu acho que eu estou de acordo com você, Rodrigo. Eu finalizo a minha fala. Bom, às vezes, dessa dinâmica de live, de trabalho remoto, as coisas ficam um pouco demoradas, para dar um certo lapso, me desculpem. Então, mais uma vez, agradecer a participação da Tabata, né, na resposta das perguntas, do Kaique também. Bom, no momento não temos mais nenhuma pergunta, e agora eu gostaria, né, de fazermos o encerramento dessa atividade, e aí desculpem, agora eu abro o espaço para vocês fazerem as considerações finais, né, como que vocês gostariam mais de enfatizar, né, para estarmos encerrando essa nossa tarde maravilhosa e super proveitosa com o debate riquíssimo que tivemos hoje. Posso começar. Em primeiro lugar, né, eu gostaria, já foi colocado lá no chat, mas eu gostaria de reiterar que o poema que eu li foi da Angélica Freitas, né, que está no livro, que leva o mesmo nome do poema, O Útero é de Tamanho de um Punho. O livro todo, né, é uma obra-prima, eu super indico. Eu agradeço, Thaís, agradeço a Lúcia, agradeço o Kaique, que dividiu de forma brilhante, né, Kaique? Estou muito feliz em conhecê-lo agora, né, de fato, e agradeço o convite, e mantemos, né, esse diálogo, trazendo essas questões, não como particularidades a serem pensadas pelo marxismo, mas como questões fundamentais, como questões estruturais do olhar marxista que damos ao mundo, né? Então, é o convite que eu faço a vocês a pensar, né, gênero, sexualidade, como questões estruturais do modo de vida capitalista e questões totais da vida societal na modernidade, colonialidade, né? Como eu estou chamando a atenção aqui. Um abraço a todas, agradeço a paciência e a gente continua dialogando. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, mesmo que se a Marília estivesse aqui, que era o nosso desejo inicial, eu também estaria aqui no processo de debater. Então, agradecer ao GEMP, né, a construção dessa atividade, esses ciclos de debate que se iniciam hoje e que se pretendem provocativos, se pretendem reflexivos, se pretendem para incomodar, né, são formulações que estão no campo da tradição, mas que também na busca de novas sínteses, de novas formas de pensar, de agir, sentir a militância, a política e a teoria. Então, acho que são espaços que valem a pena ser destacado o estímulo a essas formas de pensar. Então, a gente vive um momento tão massacrante, né, da nossa condição humana, que a gente possa, pelo menos, ter a liberdade de pensar. Então, eu agradeço muito, é um prazer conhecer a Tabata, a Thaís também, que entrou agora nesse modelo virtual, a gente ainda não teve a oportunidade de estar juntas, então, é um prazer. Então, um abraço a todos que estão assistindo,
Espero que o debate tenha sido legal. E é isso, gente. Um beijo e até mais. Obrigada, Tabata, obrigada, Kaique. Realmente, né, as contradições agora nesse contexto de pandemia, eu comecei a trabalhar na UNB e todas as minhas amizades, agora que eu construí em Brasília, foram construções virtuais, né, mas, né, não deixa de ser também muito prazeroso estar nesse momento aqui também com vocês, é um prazer enorme de estar compartilhando, né, esse momento aqui com o GEMP, com a Tabata e com o Kaique. E eu gostaria de encerrar, né, a atividade fazendo o convite aos nossos participantes para a nossa próxima atividade, né, o aniversário, a comemoração do aniversário do GEMP não se encerra aqui, vamos ter atividades ainda em abril e em maio também. A nossa próxima atividade será dia 12, com o tema Marx, Biografia e Teoria do Valor Trabalho na Atualidade, na qual estaremos contando com a participação do professor José Paulo Neto, Ricardo Antunes e Cláudia Mazei. Né? Então, gostaria de enfatizar, né, a vocês anotarem na agenda, dia 12, né, a partir também das 15 horas, estaremos aqui nos encontrando novamente. E agora eu passo para a professora Lúcia para fazer, né, o encerramento oficial da nossa atividade. Oi, gente. Na realidade, eu não resisti de voltar ao final. Em primeiro lugar, para manifestar minha solidariedade à professora Marília Moscovic, né? Com certeza teria contribuído muitíssimo para essa tarde, que foi super rica. Manifestar minha solidariedade e desejar que ela restabeleça rapidamente a sua saúde. Também para agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo a Tabata pela contribuição consistente, bem fundamentada, provocativa e com muitos elementos inovadores nesta discussão. Então, agradecer muitíssimo a você, Tabata. O GEMP fez uma boa escolha, né? Então, muito obrigada por essa tarde. Agradecer a Thaís, que de fato é a mais recente aquisição docente do GEMP. Então, dizer que você foi brilhante neste momento, agradecer imensamente, assim, está sendo um grande prazer compartilhar com você as atividades do GEMP, né? Ao João, que é um dos fundadores do GEMP e que concluiu o curso de serviço social, mas quis permanecer como um técnico do GEMP, o que nos deixa bastante alegres e felizes, e ao Kaique, né, por ter topado o desafio de entrar trazendo contribuições dessa produção do momento, né, que ele está desenvolvendo, e para dizer que não precisava me denunciar que eu era orientadora. Na realidade, né, eu queria que você trouxesse as produções, né, aquilo que você está acumulando e que tem nos deixado muito felizes e muito... eu, em especial, muito orgulhosa do crescimento que você tem tido na direção investigativa dessa temática que te mobiliza tanto na vida, tá, gente? Então, um grande abraço para todo mundo. Então, vocês viram que eu tive bastante provocação para voltar ao final. Então, até breve, até a próxima atividade, agradecendo o SEAD, né, e também pedindo desculpa a todo mundo pelo transtorno inicial, mas faz parte deste mundo que a gente está vivendo agora nessas relações virtuais, tá? Então, um grande abraço. Abraço, pessoal, e até a próxima.